e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Você que se colocou de pé, tenha liberdade em tomar o seu assento. Eu quero falar-lhes nesta noite sobre o propósito do Pentecostes. Quando nós nos deparamos com esta expressão Pentecostes, de onde vai se originar o termo pentecostal, nós estamos diante de uma palavra grega que significa quinquagésimo. A festa do Pentecostes era uma das 3 principais festas que aconteciam em Israel. E a festa de Pentecostes, por sua vez, ela acontecia 50 dias após a festa da Páscoa. Jesus celebra a última Páscoa, morre na sexta-feira e ressuscita no domingo da Páscoa. E ele fica por cerca de 40 dias com seus discípulos até ser recebido no céu. E os discípulos vão ficar mais 10 dias no cenáculo, esperando a promessa do Pai. E é nesse dia do Pentecostes, da festa do Pentecostes, que Deus envia o seu Espírito Santo. Quando nós lemos Lucas 24, 49, nós estamos diante do texto onde Jesus está ordenando que os seus discípulos vão e preguem a mensagem, anunciem o Evangelho. O contexto de Lucas 24 é a ressurreição de Jesus. O contexto de Lucas 24 é as aparições de Jesus pós-ressurreição. E é nesse contexto que Jesus está ordenando que os discípulos vão e preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho. E é nesse contexto também que ele vai deixar a ordem que se pregue o Evangelho, mas que aguarde em Jerusalém até que do alto os discípulos fossem revestidos de poder. O mesmo Jesus que manda ir e pregar é o mesmo Jesus que manda os discípulos esperarem o derramamento do Espírito. A mesma importância que tem a execução da obra é a mesma importância que tem que aqueles que estão fazendo a obra estejam cheios ou revestidos do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós estamos diante do cumprimento da promessa. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, nós temos aqui algumas verdades bem explícitas com esse derramar do Espírito. A primeira é que Jesus chegou no céu. Atos capítulo 2, a partir do verso 14, Pedro vai pregar. E quando Pedro prega, Pedro diz que este Jesus que morrera, fora ressuscitado por Deus, está sentado à direita de Deus Pai. O derramamento do Espírito Santo é um telegrama do céu dizendo: Jesus chegou aqui em cima, está assentado à direita de Deus, intercedendo pela igreja. A segunda verdade bem explícita é que o poder do qual a igreja precisa para fazer a obra, ele vem do alto. Ele é dado por Deus, ou seja, o Pentecostes é uma experiência experimentada na terra, mas iniciada no céu. A terra não tem o poder de produzir o derramamento do Espírito. A terra tem o poder de desejar e buscar esse derramamento. Mas se é derramado é porque veio de cima. Os céus se abrem
e Deus envia o seu Santo Espírito. A terceira verdade é que o derramamento do Espírito Santo está dizendo para a igreja que a igreja, ela não sobrevive ou não sobreviverá sem a ajuda ou sem o revestimento do Espírito Santo. Jesus ensinando aos seus discípulos na segunda metade ou na última parte do Evangelho de João, a partir do capítulo 13, a despedida, as últimas palavras, as últimas instruções, ele diz: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, e esse estará convosco. Jesus era o Consolador dos discípulos, mas uma vez recebido no céu, ele agora, juntamente com o Pai, vai enviar o seu Espírito para que esse estivesse com a sua igreja até o cumprimento de todas as coisas. Percebemos que o Pentecostes é produzido no céu, a igreja precisa do Espírito Santo e Jesus chegou no céu e está assentado à direita de Deus, intercedendo pela igreja. A título de introdução, e quando nós olhamos para o Pentecostes, qual é o propósito? Qual é a causa que está por detrás do derramar do Espírito? A primeira resposta é o derramamento do Espírito. O derramamento como aquele que veio para revestir a igreja. A primeira causa é que isso é promessa do próprio Pai. Jesus está dizendo em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. A ideia de sermos cheios do Espírito Santo, ela primeiro nasceu no coração do Pai. Quando alguém chega, o pastor propõe a ideia de pararmos para pensar, pararmos para aprender sobre o Espírito Santo, é porque essa iniciativa nasceu primeiro no coração de Deus Pai. É Ele quem vai fazer a promessa, através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. Mais de 800 anos antes de Cristo nascer, Ele vai usar o profeta e vai falar acerca dos últimos dias, e Ele diz que há de ser, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É Deus quem fez a promessa, e quando digo isso, é preciso nós entendermos que Deus, Ele é o maior interessado em que a sua igreja seja cheia do seu Espírito, viva a plenitude da vida espiritual. A segunda verdade é que essa promessa, ela é para todos os salvos que creem no nome de Jesus e que creem no derramamento do Espírito Santo. Aquele que invocar o nome do Senhor. Pedro pregando, ele vai explicar: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar, e aqueles que crerem. O primeiro requisito para se experimentar o Espírito Santo é crer que a promessa ainda está de pé. A terceira verdade é que isso é um derramamento. Eu derramarei sobre toda a carne. O derramamento traz a ideia de chuva. Aquilo que era no Antigo Testamento algo que se manifestava de maneira pontual e específica, agora é derramado como chuva. Deus é o maior interessado em que a sua igreja experimente o derramar do seu Espírito, não como um conta-gotas, mas como uma chuva que é derramada para regar a terra.
terra. A segunda causa do Pentecoste é que o Pentecoste ele é o resultado de uma espera obediente e perseverante. Percebe que Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A ideia é: permaneça na cidade, permaneça em Jerusalém, permaneça no cenáculo. A obediência ela é o ambiente que vai fazer a promessa se cumprir. A promessa está de pé, mas a condição é: obedeça a ordem de Jesus. E você percebe que isso vai se realizar na prática, porque Lucas diz que no primeiro dia eram quase 500 irmãos, mas no 10º dia eram quase 120 irmãos. A promessa só se concretizou sobre a vida daqueles que obedeceram e permaneceram fiéis, aguardando o derramar do Espírito Santo. E com isso nós precisamos entender que a promessa ela está de pé. A promessa do revestimento está de pé, mas ela precisa ser desejada, ela precisa ser buscada. E como é que eu mostro que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Sendo obediente e perseverando na busca do Espírito Santo. Não há como dizer que se quer o Espírito Santo se não estivermos dispostos a obedecer e a perseverar na busca. Deus ele tem prazer em ser buscado pela sua igreja. Deus ele tem prazer em ser desejado e buscado com todas as forças pela sua igreja. A terceira causa do Pentecostes: o Pentecostes ele é o resultado da expectativa de uma vida cheia do poder de Deus. Percebe Atos capítulo 1, versículo 8: vocês serão revestidos de poder, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que Jesus está dizendo para a sua igreja? O céu tem poder para dar para a igreja, mas o Pentecostes ele só começa, o Pentecostes ele só acontece quando o crente vive na expectativa: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser revestido do Espírito Santo. E isso só vai acontecer quando o cristão viver insatisfeito. Isso mesmo, insatisfeito com o nível espiritual que ele está vivendo. O cristão não pode se dar por satisfeito com o nível de vida espiritual que ele vive. Ele não pode se acostumar com a estagnação espiritual, com o conformismo espiritual, mas ele precisa andar nessa terra entendendo que Deus tem mais para a vida dele. Ele precisa andar na terra desejando que Deus tem mais para a vida dele. E eu preciso dizer isso aqui para você essa noite: os celeiros de Deus estão abarrotados de bênçãos espirituais. Os mananciais de Deus estão cheios de águas para serem derramados sobre a vida da igreja. E eu preciso dizer: aumente as tuas expectativas, porque o céu tem mais para você. Quarta causa do Pentecostes: o Pentecostes só acontece como resultado de uma oração fervorosa. E essa é uma verdade que nós precisamos entender. Atos capítulo 1, versículo 14. Lucas escreve: todos estes quem? Os que ele menciona versículos acima. E ele diz: perseveravam unanimemente em oração e súplicas.
ele faz uma relação do nome dos discípulos e uma relação de nome de algumas mulheres e os 120 que estão reunidos. E ele diz: eles permaneceram unanimemente, perseveravam em oração e súplicas por 10 dias, esperando o derramar do Espírito Santo. Charles Haddon Spurgeon, comentando o versículo 14, ele diz: como esperar o Pentecostes se ainda não fomos despertados para orar? Uma pergunta: como desejarmos o Pentecostes se nós não estivermos dispostos a orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecostes. Essa lógica, ela não tem como ser mudada. Primeiro a igreja ora, depois o Pentecostes vem. Primeiro a igreja entende o que é Pentecostes, para depois o Espírito ser derramado. E a igreja precisa entender que a oração é o meio pelo qual eu preparo a minha vida para receber o Espírito Santo. Quem Deus prometeu que derramaria não é outro a não ser a terceira pessoa da Trindade, o seu Santo Espírito. E é através da oração perseverante que a igreja se coloca na brecha para preparar a sua vida como um altar para receber o Espírito Santo. Eu preciso lhe informar essa noite que se você não estiver disposto a perseverar na oração, muito provavelmente você não receberá o Espírito Santo. A igreja precisa entender essa verdade. Há uma máxima no meio da igreja e ela é verdade: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. A oração, ela é o meio pelo qual eu preparo a minha vida para receber o Espírito Santo. A unção, ela é derramada sobre aquilo que está pronto. E você precisa entender que a oração, ela é sobre nós, não é sobre Deus. Oração fala mais sobre nós do que sobre Deus. Josué, me explique. É que quando você ora e passa tempo em oração, e se você consagra, e se você alia isso a jejum, essa oração, esse quebrar da sua carne, diz mais respeito de nós do que de Deus. Quando o crente se aplica a orar, a jejuar e a buscar, ele está dizendo: Deus, eu estou quebrando a minha carne para que ela se curve à tua vontade. A oração é muito mais acerca de nós do que sobre Deus. Quando nós nos curvamos à sua vontade, então Ele derrama o seu Espírito. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem precisa ser mudado sou eu. Quem precisa ser lapidado somos nós. Enquanto a igreja está orando, a igreja está dizendo: Deus, mude aquilo em mim que precisa ser mudado. Arranque de mim aquilo que precisa ser arrancado, para que eu possa receber o teu Espírito. Elias reúne o povo no Monte Carmelo. E qual é a ordem? Vamos clamar. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Elias deixou os profetas de Baal clamarem, e na hora do sacrifício ele toma a oportunidade: agora é comigo. E a primeira coisa que Elias faz, como alguém que quer ver Deus mandar fogo, é preparar o altar, porque o altar estava quebrado. Quando se prepara o altar, está dizendo para Deus: eu estou me preparando para receber o teu Espírito, para receber o fogo do teu Espírito.
A oração, ela é a oportunidade que você tem de preparar o teu coração para receber o Espírito Santo de Deus. Ainda que Jesus não batize ninguém hoje, ainda que Jesus não batize ninguém durante essa campanha, mas você vai sair, vai terminar essa campanha entendendo que precisa haver um desejo exteriorizado através da oração. Enquanto você praticar esses princípios bíblicos e eternos, Deus é poderoso para cumprir a sua promessa e derramar o seu Santo Espírito sobre a sua igreja. Se você quer o Espírito Santo, se aplique à oração, se aplique à súplica, se derrame na presença do Senhor. Prepara o teu coração como um altar e o Espírito virá, Ele virá. Eu tenho certeza que Ele virá, porque é promessa de um Deus fiel. Qual é a necessidade que temos de sermos revestidos de poder? Falei aqui sobre a causa do Pentecoste. Qual é a necessidade? Por que Jesus está dizendo, vocês serão revestidos de poder? Por que Jesus está dizendo, fiquem, mas fiquem até serem revestidos de poder? Qual é a necessidade? A primeira necessidade que a igreja precisa de poder é que quando o Espírito Santo vem, Ele dá poder para essa igreja vencer o medo e sair das quatro paredes. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, Jesus já havia ressuscitado. Jesus ressuscita e aparece no meio dos discípulos, e João escreve assim: eles estavam dentro de casa com as portas cerradas, porque estavam com medo dos judeus. João capítulo 20, versículo 26, João escreve: 8 dias depois, Jesus aparece outra vez, e eles estão dentro de casa, com a porta fechada outra vez. Quem aparece para eles é o Jesus ressuscitado. E ele, naquela experiência, ele manda Tomé tocar nas suas mãos furadas. Eles veem Jesus ressuscitado 2 vezes. Mas no momento em que Jesus ressuscita, eles estão presos dentro de casa. Atos 2:14. O Espírito foi derramado. O povo está olhando para aqueles crentes e dizendo: esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de vinho. Pedro se coloca de pé com os 11 e diz: esses homens não estão embriagados. É o que fora dito pelo profeta Joel. O que é que está acontecendo aqui? Quando o Espírito Santo vem, ele capacita a igreja a perder o medo e se colocar de pé para fazer a obra de Deus. Enquanto a igreja não for cheia do Espírito Santo, a igreja estará presa nas 4 paredes. As programações da igreja serão da igreja para a igreja mesmo. Mas quando o Espírito vem, ele arranca a igreja das 4 paredes, porque ele já arrancou o medo do coração da igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. O Espírito veio para arrancar o medo do coração dos discípulos. O medo de sair das 4 paredes. Um poder para sair cheios e enfrentar o caos, o problema. Entenda essa verdade, que toda vez que Deus derrama o poder, Ele derrama para enviar o seu povo para o meio do caos e do problema. O poder do Espírito não é para ficarmos presos, mas é para encararmos a obra. Segundo, porque precisamos do Espírito, do Pentecostes, do revestimento, para podermos profetizar. Joel capítulo 2, quando o profeta profere a profecia, ele diz: os vossos jovens profetizarão.
Profetizar ali é muito mais do que revelar algo do futuro. Profetizar, no contexto do Novo Testamento, é abrir a boca e proclamar o Evangelho. Quando Pedro se coloca de pé, isso me chama a atenção. O homem que andava sobre as águas, daí a pouco afundava. O homem que diria que eu morro no teu lugar, Jesus, mas é o mesmo homem que não se desgrudava da espada e usava ela. É o mesmo Pedro, afoito, inconstante, mas quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele é o primeiro a ficar de pé e pregar o primeiro sermão da igreja cheia do Espírito. E Pedro prega um sermão que deveria ser pregado. O sermão de Pedro converge na pessoa de Cristo. Pedro aponta Jesus para aquela multidão de pessoas, e sem precisar fazer apelo, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja se coloca de pé, não para pregar uma mensagem que massageia o ego do ouvinte, não para pregar história de carochinha, mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo, o Espírito capacita essa igreja a pregar que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e vai arrebatar a igreja. Glória a Deus. Deus é eterno. Nós vemos no cenário brasileiro muitas pregações, mas que não tem uma gota de Cristo e da sua cruz. É porque nós não estamos mais deixando o Espírito Santo criar e nos ajudar a criar os nossos sermões. Não estamos mais deixando o Espírito Santo nos inspirar para entregar a mensagem para a igreja. E quando não é o Espírito Santo que gera aquilo que nós pregamos muita coisa de menos a Cristo. Jesus disse para os discípulos em João: quando o Espírito vier, ele testificará de mim. O Espírito Santo aponta os holofotes para Cristo. O Espírito Santo coloca Cristo em evidência. E o sinal de que alguém, de que uma igreja está cheia do Espírito Santo, é que essa igreja está apontando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Porque precisamos de poder. Terceira resposta: o poder vai tirar a gente do campo da especulação e levar a gente para o campo da ação. Se você ler o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, Jesus vai fazer a promessa a partir do versículo 4. Lucas está relembrando aquilo que Cristo prometeu. E aí de repente os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, quando que acontecerá? Quando o Senhor restaurarás a Israel? Percebe que Jesus não responde a pergunta dos discípulos como eles queriam. A pergunta deles é uma pergunta de cunho escatológico: quando é que o Senhor vai restaurar Israel? Aí Jesus diz assim no versículo de número 7: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A pergunta é: quando que o Senhor vai restaurar Israel? A resposta é: não vos compete saber. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa para o dono do tempo. Mas a vocês compete saber que serão cheios do Espírito. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Nós vivemos num tempo onde a moda é debater escatologia. Eu sou pós, eu sou meso, eu sou pré. É debater Armínio contra Calvínio. Não digo que não há nenhum proveito nisso,
Mas Jesus está deixando bem claro para a sua igreja que o poder do Espírito Santo não é para a igreja se ocupar em questões, é para se ocupar na obra de Deus. E eles perguntam uma pergunta escatológica. Jesus dá uma resposta missionária. Não se preocupe em saber quando é que vai acontecer. Preocupe em pregar o meu evangelho. Enquanto a igreja não for cheia do Espírito, ela vai gastar recursos, energia e tempo em especulações. Mas quando a igreja for cheia do Espírito, ela vai pregar o evangelho. Porque a igreja precisa ser cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo veio para capacitar a igreja para perdoar. Atos 1:8, Jesus diz: o Espírito vai vir e vocês serão testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você que é leitor de Bíblia e que vem na escola dominical, você sabe que em João capítulo 4 era-nos revelado uma tensão que havia entre judeus e samaritanos. O samaritano não combinava com o judeu e muito menos o judeu com o samaritano. Mas Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo descer, Ele vai dar poder para vocês pregarem até para os samaritanos. A obra da evangelização inclui os samaritanos que vocês não combinam com eles. O que o Espírito veio fazer? O Espírito veio dar condições para aquela igreja perdoar os samaritanos. Porque o Espírito Santo não se limita a barreiras religiosas e culturais. O Espírito Santo, ele dá poder para essa igreja vencer barreiras históricas, vencer barreiras religiosas e culturais. E no livro de Atos capítulo 8, o evangelho chega a Samaria. Filipe prega em Samaria. Capítulo 8, versículo 17. Pedro e João colocam a mão sobre os samaritanos e o Espírito desce sobre eles, porque o Espírito, antes de te enviar, ele quer te dar poder para perdoar quem te feriu. E essa palavra é profética essa noite. Antes de ele te enviar, ele quer te dar poder para perdoar, para liberar perdão. Jesus está dizendo para a igreja, não adianta falar em mistério em Atos 2 e não perdoar o samaritano. Pregue, mas pregue perdoando o teu inimigo. Última razão, e eu encerro, porque precisamos do Espírito. Porque o Espírito dá-nos poder para sermos testemunhas. Atos 1:8. E recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O que é ser testemunha? E isso aqui é interessante, é porque Jesus, ele diz assim: vocês receberão o Espírito para ser, não é para ter. Para que você quer o Espírito Santo? Para que você está participando da campanha? Tenha essas respostas muito claras na sua mente. Para que eu quero ser cheio do Espírito? É para eu falar que tenho ou é para eu ser? Para que nós queremos poder? É para falar que tem ou para sermos testemunhas? Josué, o que é ser testemunha? É ser mártir. O que significa isso? Jesus está dizendo: quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer vocês e vai te dar tanto poder e convicção, que se preciso for, você morrerá por causa do evangelho. E se você é um pouco curioso e você ler
ou pesquisar na internet sobre a história da igreja primitiva, quando o Estado romano desencadeou perseguições contra aquela igreja. A história diz que quando os crentes estavam presos nas prisões, dentro das arenas, para serem lançados nas arenas, para servirem de espetáculos e serem despedaçados pelas bestas feras, os crentes queriam ser o primeiro da fila para morrer, porque eles sabiam que eles tombariam na arena, mas abririam os olhos na eternidade com Jesus. O Espírito Santo trouxe para aquela igreja tanta convicção que aquela igreja morreu e regou o sangue da terra daquela época. Regou a terra com seu sangue, mas não negou o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo, ele veio para capacitar. Mas Josué, hoje nós vivemos em um país laico, nós temos liberdade para servir, é verdade, é uma maravilha, e em certo ponto é até chique falar que é crente no Brasil. Se eu vivo num país que é livre, então como é que o Espírito vai me capacitar para eu morrer? Morra para o mundo, morra para o sistema pecaminoso, morra para os desejos da carne, mas que o Espírito Santo te capacite de maneira tal, que assim como eles olharam para aqueles crentes e disseram, eles se parecem com Jesus, vamos chamá-los de cristãos. Que o mundo olhe para a igreja e veja Cristo refletido em nós. Que o mundo olhe para a igreja e viva e perceba que essa igreja não apenas tem o poder para falar que tem, mas essa igreja tem poder para ser a igreja de Jesus Cristo, comprada na cruz do Calvário, cheia do seu Espírito, e está aguardando a volta de Jesus. Tem alguém aqui que está buscando o batismo do Espírito Santo? Levante a mão. Tem? Temos 2 pessoas. Eu te convido a ficar de pé comigo. E eu encerro aqui agora. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor.